guia aqui dessa Liberta pela ótica da equipe do Fortaleza, tá? Então, aqui a gente já tem um breve histórico, né, do que são as participações das equipes do Nordeste na Libertadores, começando com o Bahia, que tem 3 participações, as 2 primeiras são do Tricolor de Aço, né? O Bahia participou da Liberta em 1960, chegando até as quartas de final, com Na verdade, não é chegando, né? Começando e parando, porque já começava justamente, nas quartas. Exatamente. Uma vitória e uma derrota, aí acabou eliminado nas quartas. Em 64 também ficou na fase preliminar, mesmo cenário, um empate e uma derrota. Depois foi a vez do Náutico em 68, que ficou na fase de grupos. Esse, assim, teve 6 compromissos, né? 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Sport volta a aparecer aí depois da década de 60. Porra, foram 20 anos para o Nordeste voltar ao Libertadores. Volta com o Sport em 88. Que parou aí na fase de grupos, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No ano seguinte, o Sport que disputou a Libertadores de 88, depois da conquista do Brasileiro em 87, né, que acabou, na verdade, no próprio ano de 88. No ano seguinte, o Bahia, representante também do Brasil, indo para a Libertadores de 89, aí sim avançando até as quartas de final, com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Depois a gente vai ter a campanha do Sport de 2009, aquela campanha onde o Sport cai no grupo da morte, né? Com LDU, Palmeiras e Colo-Colo. Vence o Colo-Colo na estreia em Santiago e vence também na Ilha do Retiro. Soma aí 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, caiu para o Palmeiras de Marcos nas oitavas de final da Libertadores. E agora a gente tem essa participação do Fortaleza, como a gente já falou aqui diversas vezes, somente a 7ª participação de um representante aqui da região na principal competição das Américas, de clubes das Américas, né? E que a gente tem muito orgulho de ser a primeira cobertura do 45 minutos na Libertadores. Minhoca, algo mais que você queira acrescentar aqui a esse breve histórico aí dos representantes do Nordeste? Só para lembrar uma coisa aqui, que o Náutico ele só está na fase de grupos porque ele fez a substituição a mais do que ele devia e perdeu os pontos para o Deportivo Português. E aí, por isso que ele foi eliminado. O Deportivo Português da Venezuela passou e o Náutico ficou fora. Iria pegar um pequeno grupo ali entre Emelec, Peñarol e Sporting Cristal. Peñarol que depois seria semifinalista. Se eu não me engano, oficialmente é contado 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Exatamente por conta dessa irregularidade, foi considerado a vitória como derrota, se eu não me engano. Não tenho muita certeza. Mas isso mostra a dificuldade, né, para o futebol nordestino, primeiro, participar. A grande dificuldade é participar da Copa do Nordeste, da Copa Libertadores, porque você olha, a primeira participação do Bahia já era no mata-mata, caiu logo de cara. Na segunda participação, era uma fase preliminar, caiu logo de cara. O Náutico, na primeira participação, também não avançou. O Sport, na primeira participação, também não avançou. O Bahia, na sua terceira participação, que consegue a melhor campanha de nordestino, e quando cai nas quartas de final para o Internacional, e o Sport também na sua segunda participação, é quando ele consegue deslanchar. A gente viu essa semana o América Mineiro também largar na fase de grupos, já tinha vivenciado, digamos assim, a Libertadores, né, que já é Libertadores, a seletiva já é considerada uma Libertadores, quando garantiu a classificação para a fase de grupos, mas logo de cara perdeu por 2-0, né? Ou seja, é uma competição que quem tem casca realmente de Libertadores, quem conhece a competição, joga essa competição assim, e não é fácil, porque a gente viu nos últimos anos Santos cair, não passar, Grêmio cair em fase seletiva, né, na chamada pré-Libertadores, São Paulo, que caiu para o Tadieres, na época até do Vojvoda. Então, assim, Fluminense, que estava jogando uma barbaridade, caiu para o Olímpia. Então, não tem competição fácil. É a principal competição da América do Sul. São várias escolas diferentes, futebol diferente. É um tipo de jogo que não se joga no Brasil. Não se joga. Você sai de uma Copa do Nordeste para jogar no Libertadores. É um outro jogo totalmente diferente.
Então, assim, é uma outra realidade que as equipes nordestinas, se quiserem se fazer presente a isso, tem que se acostumar de maneira frequente. A gente vê o quanto é complicado, né? Se teve um intervalo ali de 10 anos, de 20 anos de Bahia para Sport e levou mais 13 anos do Sport para o Fortaleza, né? Seria muito bom que a gente, pelo menos aí, vá lá, a cada 5 anos tivesse um representante nordestino disputando, porque aí pelo menos daria uma moral, geraria uma competição, como por exemplo, a torcida do Sport que está em peso, né? Falando Colo-Colo, vencemos lá e Lô e tal. Pois é, o Fortaleza perdeu e aí a carta do Sport é ter vencido o Colo-Colo. Então, eu acho que o Nordeste, de uma maneira geral, tem aí mais outras possibilidades a disputar. Esse ano só Fortaleza e Ceará tem essa possibilidade de conseguir, a não ser que quem é que está ainda na Copa do Brasil? CSA, Vitória, tem outras equipes Ceará, aí, né? Mas aí Bahia. são as equipes menos favoritas a vencer a Copa do Brasil, que não é tão simples, né? Só o nosso glorioso Sport conseguiu. Exatamente. Eu achei que é sempre uma boa lembrança que o Bahia, em 60, ele começa nas quartas, mas ele pega de cara o São Lourenço, né? Do San Felipe. Depois fez história no próprio Bahia. Então, ou seja, ele já pega pedreira na estreia, né? Tu lembra de 3-0 na Argentina. E em 64, pouca gente fala, mas o Bahia não jogou nem em Salvador. Foram 2 jogos na Venezuela, né? Contra o Deportivo Itália, né? O Bahia não jogou uma fase preliminar com 2 jogos fora. Então, é bem complicado, bicho. Coitado do Bahia, só teve uma chance de jogar a Libertadores assim, digna, né? Em 89, com aquele jogo ali bastante, podemos dizer, aquela arbitragem bastante polêmica no Beira-Rio contra o Internacional nas quartas de final. O Inter que tirou o Bahia, né? Foi tirar o Bahia, bicho, para fazer aquela derrota para o Olímpia, né? Nos pênaltis para o Olímpia perder para o Atlético Nacional. Uma pena, o Bahia podia ter ido longe, quem sabe até tido ali uma campanha histórica em 89, naquela geração merecia mais. Curiosamente, Bahia e Sport, né? Nessas participações de 89 e 2009, estiveram no grupo com o brasileiro, foram primeiros em seus grupos e caíram para esses mesmos brasileiros a qual eles enfrentaram na fase de grupos. O Sport para o Palmeiras e o Bahia para o Internacional. Curiosamente, e a gente brasileiros, os quais eles já tinham enfrentado em finais nacionais. O Bahia no ano anterior contra o Inter na final do Brasileiro e o Sport em 2000 pela Copa dos Campeões contra o Palmeiras. Verdade. E a gente tem outra página aqui, outro slide, né? Outra arte que o Rodrigo produziu, que é com a classificação do grupo F, né, da Libertadores, o grupo do Fortaleza. Porque hoje a gente, na verdade, esse grupo estreou na quarta-feira, não dá para chamar de ontem mais, né? O Aliança Lima perdendo do River, o favorito a terminar na liderança desse grupo, né? O jogo em Lima, né? 1-0 para o River, e teve a vitória do Colo-Colo fora de casa contra o Fortaleza. Por isso, o Colo-Colo acaba sendo o líder, né, no critério ali de gols pró, e o Fortaleza vai acabar sendo o quarto colocado aqui de momento, né, por conta também... Não, terceiro. O terceiro. Perdão, é verdade, porque fez. Porque verdade. Tem um gol marcado. Tem um gol marcado, perfeito. E o Fortaleza na terceira colocação. Foi importante a gente trazer isso aqui, Minhoca, principalmente para que a gente possa olhar para frente, né? Para que a gente possa falar de como fica a situação do Fortaleza. Mas, por favor, faça a leitura que você julgar necessária, companheiro. Eu acho que o Rodrigo já pode colocar logo outro slide, né? Que é para falar da sequência de jogos. Esse jogo contra o Colo-Colo em casa era o jogo chamado jogo-chave, né? Se você quiser sonhar com a possibilidade de avançar para as oitavas da Libertadores. Não havia outra possibilidade de imaginar o Fortaleza brigando por essa segunda vaga, considerando que o River é bem favorito a ficar com uma das vagas, né, das duas.
Então, esse confronto direto contra o Colo-Colo era fundamental. Com a derrota tendo acontecido, o Fortaleza agora vai ter que conseguir resultados onde não se espera. Por exemplo, contra o River Plate. A sequência de jogos que a gente está olhando na tela, né, depois do jogo contra o Colo-Colo, ele vai ter 3 jogos, que aí 2 deles em casa e 1 fora. Só que desses 3 jogos, 2 é contra o River Plate. O próximo jogo na Argentina e depois a Alianza Lima em casa e o River Plate em casa. É, para mim, uma sequência bem pesada. Na verdade, o que pode indicar o Fortaleza Fortaleza passa longe de ser o favorito contra o River. Qualquer coisa que vier contra o River, se acontecer, um empate, uma vitória, que seria épico, seria praticamente como... Aí sim, tipo, caramba, vencemos o River Plate no menos. Aí é carta, pô, aí vira carta. Aí vira enorme, né? Então, assim, praticamente é uma história sendo contada aí. Então, assim, o Fortaleza passa longe de ser o favorito contra o River. Então, se confirmada realmente a derrota, aí é onde o Fortaleza tem que começar a trabalhar na ideia do que é mais importante para ele. Por quê? No próximo meio de semana, como vai enfrentar o River, caso confirme essa derrota, caso aconteça, qual seria, então, o melhor resultado para o Fortaleza na partida entre Colo-Colo e Alianza Lima? Se o Fortaleza estiver pensando de maneira mais, vai lá, ainda querendo pensar em algo, talvez o empate seja o melhor dos resultados. Mas já imaginando uma possibilidade de você tentar brigar com a Alianza Lima, o ideal seria a vitória do Colo-Colo. Mas isso acontecendo é praticamente como acabar já a Libertadores para ele, né? É basicamente agora lutar para tentar uma vaga na Sul-Americana. Então, acho que tudo vai depender da próxima rodada. E aí eu acho que o desenho do Fortaleza de continuar ou não na Libertadores, ou seja, avançar para uma oitava de final, vai ficar muito na combinação de acontecer desse resultado do River com a combinação do resultado do Colo-Colo, porque realmente, se 2 equipes já largam com 6 pontos, restando 12, o Fortaleza dificilmente, eu acho, palpite meu, vai conseguir se classificar, né? Principalmente com esse Colo-Colo que está jogando. Acho até que o Colo-Colo... Porque, assim, na ideia, seria bom se o River tirasse ponto de todo mundo, menos do Fortaleza. Esse seria o ideal. Mas o que esse Colo-Colo apresentou hoje, eu acho que esse Colo-Colo é capaz de tirar pontos do River Plate. Lembrando que o River Plate é uma equipe que em muitos anos entra favorita, mas nem sempre é a primeira do grupo, né? Ano passado, se eu não me engano, foi segundo e o primeiro foi o Fluminense, por exemplo. Então, não é tão simples assim para o Fortaleza pensar algo mais à frente. E depois desses 2 jogos em casa, tem que vencer o Alianza Lima para, no mínimo, brigar por essa terceira colocação e, quem sabe, buscar um resultado de empate, né? Porque o Fortaleza vai ter que crescer como equipe para enfrentar uma equipe do River que, mesmo não sendo a equipe do River de 2 anos atrás, que para mim era a melhor equipe do River, que para mim era para ter passado pelo aquele Palmeiras, né? Palmeiras do Abel era bem ali na conta do chá, quase foi eliminado pelo River Plate. Esse River Plate de agora ainda é uma equipe que tem qualidade, né? Tem um treinador que, para mim, é o melhor treinador da América do Sul, mesmo não sendo o campeão, né? O atual bicampeão é o Abel, e de maneira merecida, né? Principalmente pelo segundo ano. E depois vai para os 2 jogos fora de casa. Esse jogo contra a Alianza Lima é um jogo para tentar, se tiver na vantagem, tentar segurar um empate nessa última rodada. E depois contra o Colo-Colo, aí vai depender muito do que o próprio River Plate, se estiver buscando primeira colocação, e aí River Plate pode ganhar do Alianza, e o Fortaleza talvez já chegar contra o Colo-Colo, já garantido pelo menos a terceira colocação, que foi a meta estabelecida pelo Fortaleza, né? Fortaleza colocou ali, se der para pegar a terceira colocação e disputar a oitava de Sul-Americana, aí para eles ainda está nos planos, né? Luca. Cara, eu acho que passamos muito pelos 2 próximos jogos, né? Concordo com o Minhoca. Hoje foi um pouco de banho de água fria no torcedor mais sonhador, que queria pegar um oitavas e tudo mais. Eu quero, acho que ainda tem condições, mas é aquela questão. Entrar como um franco atirador contra o River também é muito importante. É muito interessante. O River é um time que, às vezes, tem a tendência de não focar tanto na primeira fase da Libertadores, apesar que contratou bastante para essa temporada,
trouxe aí o Barco, né, que é ex-Independiente, tem um time experiente, o Enzo Pérez, é o Milton Casco, é um bom time, uma boa equipe. Mas que teve dificuldades contra a Alianza Lima, que jogou muito mal. Provável é que o Fortaleza perca. Provável é que o Fortaleza perca. Porém, o futebol. E o futebol acontece de tudo. Eu acho que, para mim, que o 0x0 para o Fortaleza no Monumental é uma goleada. É uma grandíssima goleada. E o Fortaleza, o foco do Fortaleza em tudo são os 2 jogos contra o Aliança. Focar em tirar 6 pontos da Alianza Lima e conseguir o máximo de pontos possível nos outros 3 jogos. Contra o Alianza Lima, o Alianza Lima em 8 jogos dessa temporada tem uma vitória. Então é isso aí, é vencer os 2 jogos da Alianza Lima, para mim esse é o grande foco, e tirar o máximo de pontos que conseguir nos outros jogos. Ficar entre o primeiro e o terceiro, tá ótimo. Não tem nenhum problema. Mas se o Fortaleza tem alguma pretensão de continuar no jogo internacional essa temporada, o foco está nos 2 jogos da Alianza Lima, terceira e quinta rodada. Mas acredito que todos concordamos, né, que é ponto pacífico, que esse revés aí com Colo-Colo deixa basicamente faz com que o Fortaleza precise realinhar a sua rota, né? Que é como o Minhoca falou, todo o planejamento, todos os cálculos que a gente vinha fazendo aí, passava justamente por um resultado positivo contra o Colo-Colo, justamente por a gente enxergar que seria, num cenário favorável, seria o adversário mais ao alcance do Fortaleza em relação à disputa de classificação, a gente vendo o River, tratando o River como favorito à liderança, né, Minhoca? É porque se a gente tivesse esse jogo tido, né, o jogo de hoje, no Chile, essa derrota, a gente estaria fazendo outro tipo de análise, né? Mas aí a gente tem que ser frio nesse exato momento. Não é que acabou por completo, não é que o Fortaleza não tem mais chance de oitavas. Tem chance, mas as chances agora ficaram bem menores, né? Porque você perdeu o chamado duelo direto. Como o Luca mencionou, contra o River, o empate é quase como se fosse uma goleada mesmo. Porque assim, o Fortaleza agora tem que até pensar nesse jogo contra o River o menor dano possível. Para, por exemplo, isso não pesar num saldo de gols que possa colocá-lo numa Sul-Americana, sabe? Ou até mesmo, caso isso ainda tenha uma possibilidade, de pegar uma segunda vaga para as oitavas da Libertadores. Então, assim, esse jogo contra o River Plate é aquele jogo que é algo que o Fortaleza não tem por muito costume, que é um jogo quase reativo e ser muito assertivo nesse jogo. É quase como se fizer o jogo da vida, o jogo da história do Fortaleza, né? É esse. Assim, se por acaso conseguir o resultado. Porque se consegue o resultado, talvez vai ser o maior resultado da história do Fortaleza. Enfrentar o River na Argentina. Entra em campo ganhando. Eu acho que não tem nenhum jogo do Fortaleza na história desse tamanho. Não tem. Primeiro, porque é Libertadores. Segundo, porque é contra o River na Argentina, um dos maiores clubes de todos os tempos. Né? E vamos ser sinceros, o Fortaleza entra em campo ganhando. Exato. Se ele vai continuar ganhando, ou se ele vai melhorar a vitória dele, né? A vitória, só o jogo vai dizer. Mas o Fortaleza, em tese, começa o jogo ganhando, com o resultado que ele precisa. Quem precisa fazer o resultado é o River. Pro Fortaleza, qualquer dano mínimo tá ótimo. Rapaz, foi fire aí no melhor momento, viu, Luca? Foi. Tem um firezinho, né? Meteu um firezinho aí, mas foi importante mesmo. Foi boa. Bom, deixa eu só mandar uma mensagem aqui para Zu. Zu, fique tranquilo, ó. Eu não sou torcedor do Ceará, não sou torcedor do Fortaleza. Fique tranquilo. Eu sei que na sua cabeça deve ter lido, esse cara deve ser Ceará e tal. Assim como tem pessoas aqui do Ceará que, pô, esse cara é Fortaleza. Mas fique tranquilo, eu não sou torcedor do Ceará, nem do Fortaleza. Ainda que fosse, companheiro. Pelo amor de Deus. Pô. E eu falaria, não teria o menor problema. Então, fique tranquilo.
Deixa a turma na Todo resenha. mundo sabe que Thiago Minhoca é torcedor único e exclusivamente do Calor do Ar, campeão cearense de 1955. Não, eu gostava O de Chico Quixadá Martins com Lequinha que jogava pra caramba, que era um grande Cara, eu craque. lembro do Lequinha naquele Limoeiro de 2004, que foi até o G4 da Série C, que subiram Ituano e União Barbarense. Era o Limoeiro de Claudevan, Lequinha. Lequinha, grande nome Limoeiro do que foi futebol cearense. o Limoeiro que foi pago, né? Tem a maldição do Limoeiro, né? O Limoeiro, em 2004, foi jogar contra o Ceará, e se ele vencesse o Ceará, ele eliminava o Ceará do estadual, jogava com o time menor e rebaixava o Ferroviário. Aí o que o Limoeiro faz? Ele perde do Ceará. Na verdade, ele tinha que vencer, ele tinha que perder para eliminar o Ceará, né? Ele tinha que perder para eliminar o Ceará. Ele vence o time que ele tinha que perder, pega o Ceará na semi, é eliminado, salvou o Ferroviário do rebaixamento, e em 2005, o que é que acontece? O Ferroviário rebaixa o Limoeiro. São as coisas do futebol.